Começando a aula de número 4, é a aula que a gente vai falar sobre tabelas e estruturas, e essas são muito importantes e a gente usa o tempo todo. Vamos lá, vamos para a definição, o que é uma tabela e uma estrutura. Tabela parece que está meio fácil, mas como que eu vou manipular isso no meio do meu algoritmo, no meio do meu código? Bom, tabelas em um algoritmo são estruturas de dados que organizam informações em linhas e colunas, facilitando o armazenamento, a busca e a manipulação dos dados. Ok? Então você imagina uma tabela. Cada linha dessa tabela é uma estrutura. Não é um registro, Rodrigo? Não é só uma linha? Vamos chamar de estrutura. Afinal de contas, essa tabela, ela tem colunas, nomes, ela tem uma estrutura, ela está estruturada, ela está organizada. Então, uma linha só é uma estrutura. Várias linhas, várias estruturas dentro de uma tabela. Dá para eu ter vários registros dentro de uma estrutura? Não. Estrutura só um, tabela, vários. Estruturas são como arrays, listas, pilhas, filas e work areas, que é uma nomenclatura que a gente utiliza muito no ABAP, work area, ou estrutura mesmo. São formas de organizar e armazenar dados na memória para que possam ser acessados e manipulados de maneira eficiente. Decora aquilo que eu falei. Tabela, várias linhas. Estrutura, apenas uma linha. E quando que eu uso cada uma? Então não tem, Rodrigo, uma tabela com uma linha só? Tem sim. O que não tem é uma estrutura com mais de uma linha. Apresentando tabelas e estruturas. Eu vou para a apostila para te mostrar esse exemplo. Agora, aqui na apostila, eu quero te mostrar um exemplo de uma tabela e uma estrutura. Antes de qualquer coisa nesse trecho aqui, o que esse código está fazendo? Esse código está criando um tipo. Como assim, cara? Você já viu Excel, tabelas? Tem tabela que armazena nome, idade, endereço. Tem tabela que armazena nome do pet, idade, endereço, dono, raça, cor e etc. São tipos diferentes de tabela. São tipos diferentes de estrutura. Então aqui eu estou criando um tipo. Esse tipo vai ter 3 colunas: ID, name e position. Ok? Esse é um tipo. Lembrando, fazendo uma observação, a maioria dos exemplos aqui estarão em inglês. Se você não tem inglês, estude inglês. Na área de programação, isso é praticamente necessário. Vamos lá, aqui embaixo eu estou declarando uma tabela, falando, olha, essa tabela vai passar a existir aqui no meu programa. De qual tipo? Do tipo que eu criei aqui, que é o tal do TY employee. E aqui embaixo eu estou criando uma work area, ou uma estrutura, do tipo igual. Agora eu tenho uma tabela e uma estrutura. Ficou claro? Agora aqui no exemplo de aplicação, eu vou te dar que vai ser adicionando 2 registros em uma tabela. Eu vou adicionar 2 registros numa tabela. Depois, eu vou ler um registro específico dessa tabela. E depois, eu vou ler todos os registros dessa tabela. Afinal de contas, imagine que você está num programa com uma tabela lá dentro, você precisa mostrar o conteúdo dessa tabela para o usuário, para que ele veja. Ok? Então, a gente vai adicionar 2 na tabela, a gente vai ler só um, e depois a gente vai ler os 2. Minto, depois a gente vai ler todos. É que como só tem 2, vai ser. Você entendeu. E vem aqui comigo, você já ouviu aquela frase, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos? Essa frase quem falou foi Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração e é pura verdade. Pouco importa se você tem muita capacidade técnica, muitos cursos e sabe falar diversos idiomas, sendo que você não é uma pessoa pontual, sendo que você não é uma pessoa forte em soft skills. E por isso que eu tô te convidando, se você tem interesse em soft skills, sabia que a gente da Saga Insight tem um curso pra você? E eu quero disponibilizar esse curso de graça aqui na plataforma do YouTube. Então eu quero só que você se manifeste aí no comentário e fale, eu quero. A gente, enquanto empresa, assim como nossos outros parceiros, estamos muito preocupados em relação a essa habilidade que muita gente vem deixando de lado. Todo mundo vem focando muito em competência técnica e esquece do comportamental. Isso é extremamente importante e digo mais, é decisivo pra sua carreira. Então você vai continuar deixando de lado ou você vai se interessar em acessar esse conteúdo de graça? Então comenta aí embaixo agora pra não esquecer. Vamos voltar pra aula. Novamente aqui na apostila, vamos lá. Adicionando dados à tabela usando append. O que é isso? É um comando. É um comando. Só isso, não se assuste. Que comando? Ele faz o quê? Então vamos lá. Você já aprendeu o que é uma variável. Agora a gente vai aprender a alimentar uma estrutura. Tá bom, Rodrigo, mas essa estrutura ela não é uma variável. Não, não é uma variável. Ela pode receber dados, mas lembre-se, ela tem um tipo. Ela tem 3 variáveis dentro dela. Como assim? A gente chama de coluna. A gente chama de coluna. Então não é variável. Dentro de uma estrutura tem coluna. Dentro de uma tabela tem coluna. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a estrutura só pode receber uma linha. Tá claro ou não tá? Tá claro? Então vamos primeiro adicionar na estrutura. Rodrigo, por que você não coloca direto na tabela? Porque não pode, no ABAP não dá. Você tem que colocar na estrutura, que cabe uma só. Aí dessa estrutura, você passa para a tabela. Aí você adiciona mais um dado na estrutura. E dessa estrutura, você appenda de novo na tabela. 2 registros. É assim que funciona no ABAP. 1 por vez. A tabela você não consegue manipular ela diretamente. Via de regra. Vem comigo que você vai entender. Então aqui estou adicionando o valor de 1 na coluna ID, o valor de John Doe dentro da coluna Name e o valor de Developer na coluna Position. Ok, agora minha estrutura está toda preenchidinha, bonitinha, uma linha toda preenchida. E aí o que eu faço? Eu dou um append
passa agora da minha estrutura, da minha work area, para dentro da minha tabela. Pronto! A partir de agora a nossa tabela já tem um registro. Abaixo, a mesma coisa, novamente na estrutura, agora o valor 2, lembrando, mas Rodrigo, você nem apagou nem nada, não tem problema. Está sobrescrevendo, o que antes era 1, agora está virando 2. O que era John Doe está virando Jane Doe. In position, analyst. E eu estou colocando dentro da tabela, mas espera aí, tinha um registro na tabela. Ele vai sobrescrever? Não. O append não faz com que ele sobrescreva. O append apenda. Ele adiciona. É isso que o append faz. Agora temos 2 registros na tabela. É assim que a gente coloca registro para dentro de uma tabela, via de regra. Lendo um registro específico da tabela. Prometi que eu ia ler. Quando a gente quer ler somente um registro da tabela, a gente utiliza o comando read table. Como assim, Rodrigo? Esse comando faz com que você encontre um específico. Imagina que você tem uma tabela com vários cadastros de cachorro, um monte. Você quer mostrar para o usuário somente o Lulu. Você dá um read table procurando pelo Lulu. E o ABAP te devolve, caso o Lulu esteja naquela tabela. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está dando read table. Onde? Na tabela e tem employees. Into WA employee. Ah, agora lascou. O que ele está fazendo aqui? Eu quero que você entenda, da mesma maneira que a gente não pode passar um registro direto para a tabela, a gente não pode colocar diretamente aqui, eu estou colocando primeiro na work area para passar para aqui. E quando eu quero ler esse registro, eu preciso passar para a work area para mostrar. É caminho igual. É mão única. Coloca na estrutura, passa para a tabela. Quer ler da tabela? Passa para a estrutura e mostra na tela. Então você não pode ler diretamente da tabela. Você tem que falar, ó, estou lendo da tabela dentro da minha estrutura. Então passe para dentro da minha estrutura o resultado. Ok? E qual que é o critério de busca? Você vai colocar esse with key e coloca aqui o seu critério de busca. Então temos 2 linhas. Uma com o ID 1 e outra com o ID 2. O ID 1 pertence ao John Doe, que é um developer. Apendamos aqui. O ID 2 pertence a Jane Doe, que é uma analista. E apendamos aqui. Quando eu busco pelo ID 2, qual que é o registro que ele tem que me trazer? Jane Doe. Perfeito. Então é esse registro que vai vir aonde? Dentro da estrutura, como eu disse. Saiu da tabela, foi para dentro da estrutura. E aí, depois disso, ele dá um write na tela. Encontrado ou não encontrado. Rodrigo, como que você sabe se ele encontrou? Eu vou entrar mais a fundo, agora dá uma desligadinha de leve no seu cérebro, registra bem a parte só da tabela, ok? Quando a gente quer no ABAP verificar se alguma coisa deu certo ou não deu certo, a gente verifica a variável sai_RC. Aqui que ela está fazendo, ela dá if é se, em português, ok? Então tá falando aqui, se a variável sai_RC for igual a 0, significa que encontrou. Se ela for diferente de 0, ou seja, um else, significa que ele não encontrou. Diferente de 0 não é sucesso no ABAP. Igual a 0 é sucesso. Somente para a variável sai_RC. Essa variável existe em todos os programas, em todos os lugares do SAP, e é uma maneira que a gente faz de identificar se alguma coisa está dando certo ou não. Ok? Mas isso, como eu disse, não precisa escrever ainda na pedra do seu coraçãozinho. Entenda nesse momento somente o conceito de tabela e estrutura. É assim que a gente faz para encontrar um registro apenas. Beleza? Adiante. Vamos agora ler todos. Então tem uma tabela gigante. Putz, vai dar mó trampo. Se for centenas de registros, vai dar trabalho. Não, é só dar um loop. Deixa o programa fazer isso para você. Você não precisa falar várias vezes o que você quer. Então aqui, ele está dando um loop aonde? Na tabela e tem employees. De novo, na estrutura. Mostre os resultados na estrutura, um por um. O que vai ter aqui dentro, então? A partir do momento que você dá loop, o ABAP ele é inteligentinho. Ele vai em ordem. Primeiro registro, segundo registro, terceiro registro e assim por diante. A não ser que você coloque um critério de busca. Aqui não estamos falando disso ainda, porque eu não quero conturbar sua cabeça. Estamos simplesmente lendo todos os registros da tabela IT Employees. Mostre cada um deles para mim na estrutura. Então, quando ele entrar no primeiro loop, ele vai escrever na tela, via write, a coluna ID, a coluna name e a coluna position. Como que isso vai ficar, Rodrigo? Vai ficar mais ou menos assim na tela. Vamos lembrar que a tabela ela tá desse jeito aqui. Name e position. Certo? Qual que é o primeiro registro que está nessa tabela? O primeiro registro que está nessa tabela é 1. ID 1. E quem que é o name? É o John Doe. Tá aqui. É o John Doe. Vou dar mais um espacinho para caber bem direitinho. E a position dele? Ele é um developer. É isso. E o segundo registro? O segundo registro é o ID 2. Cara, por que você está colocando isso aqui, Rodrigo? Porque eu estou querendo somente numerar os registros. Aqui, por coincidência, o ID é 2, mas a gente aqui no ID poderia ser X1, ou poderia ser 001, certo? Não confunda, isso aqui é só para a gente se localizar uma coisa que eu acabei de criar aqui, tá bom? Não está dentro da tabela. Nome, aqui é a Jane Doe. E o que essa Jane Doe é? Ela é analyst, ok? Então, no momento que eu der um loop, o que ele vai fazer? Ele vai dar um write. Então, passou a primeira vez no loop. O que o programa vai fazer? Isso daqui na tela.
Por quê? Porque ele está printando, ele está mandando na tela via write, escrevendo na tela o ID 1, o name e o position. Ah, então ele passa no loop e vem aqui. Tá, mas e os outros registros? Ele volta. Quantas vezes tiver, quantos registros tiver, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aqui no caso ele vai passar 2 vezes. E na segunda vez, o que ele vai mostrar na tela? Isso daqui. Mas veja, ele não mostra na tela, ele mostra na tela e depois volta. Mostra na tela e depois volta. Não, ele está dando comandos de write. Na hora que o programa acabar, vai aparecer isso daqui de uma vez só. Tá claro? É assim que manipula-se tabelas e estruturas no ABAP. Como eu falei para você, quero provocar o seu lado autodidata. Isso vai fazer com que você seja um programador muito bom. Então, exercício de fixação aqui. Eu quero que você pegue esse código da apostila que eu te apresentei e leva para o ABAP. Coloca lá no ABAP. Se você não tem um servidor, providencie um servidor se você está interessado em ser um programador ABAP. É muito barato, tem vários por aí no Google. Pesquise, eu recomendo alguns. Me chama no direct que eu posso te recomendar. E corrija se necessário. Mas eu acho que não vai precisar. Mas corrija se necessário, ok? Execute para ver o resultado final. Executa. Pega esse programa que a gente fez e executa. Dá uma olhadinha. E aí, tá gostando dessa série a respeito de lógica de programação ABAP do zero até o profissional? Se sim, o que você acha de ter todo esse conteúdo na íntegra, mais os PPTs, mais apostilas de apoio constando todo o conteúdo das aulas, mais lista de exercícios e o melhor, ao final uma aula especial a qual eu vou te entregar um documento que vai te guiar do exercício mais simples de ABAP até o exercício mais complexo, que esse sim vai carimbar a sua titularidade de SAP ABAP profissional. Aqui na descrição tem um link que você vai acessar esse curso e é só através desse link que você vai acessar um desconto realmente especial. Corre porque é por tempo limitado, ok? Não perde tempo não. Bons estudos.